Olá, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, olha só, vamos fazer um resumo do que nós vimos nessas últimas aulas, tá? Eu não vou passar toda a estética realista, porque nós já vimos, né, lá para o apostolado, então nós vamos ficar um pouquinho, né, com esse realismo aí na obra machadiana e com o naturalismo. Só lembrando a vocês, né, que o século XIX é um século muito rico, tanto no campo das ciências, né, nós temos a segunda revolução industrial, ok? Isso na Europa, viu, gente? Porque aqui no Brasil, né, o Brasil caminhava a passos lentos ainda, né, para a sua autonomia aí financeira. Ainda caminha, mas tudo bem. Então, assim, vamos ver um pouquinho desse contexto aí histórico, né? Olha, na Europa, o realismo foi um reflexo do materialismo e do cientificismo culminantes da segunda metade do século passado, a glorificação da ciência. E aqui no Brasil, o Brasil passava por um momento de crise social, quando a civilização burguesa e urbana tomava lugar da sociedade agrária, latifundiária e escravocrata. Então, olha só, gente, vamos, né? Enquanto que a Europa vivia um boom, né, econômico, né, um boom no campo das ciências, no campo das filosofias, de alguns pensamentos, né, do cientificismo, positivismo, determinismo, teoria da seleção natural, ok? Segunda revolução industrial. Ok, aqui o Brasil, ele saía, né, justamente dessa crise social, ok, principalmente da questão agrária, latifundiária, escravocrata, ok, para uma sociedade, né, voltada mais, a economia voltada mais para a questão da burguesia, tá? Então, lógico que o contexto histórico do Brasil nesse período e da Europa são totalmente diferentes, tá? Tem um filme que dá para vocês perceberem essa questão do contexto histórico aí, que é Enola Holmes, está na Netflix, é muito bom, é muito lindo, também fala do papel da mulher, ok, no século XVIII, século XIX, então assista que é interessante, tá? Só para vocês verem o contexto aí, principalmente da Inglaterra, né, que é na Inglaterra que nós temos, né, aí as principais revoluções industriais, tá? Próximo. Então, né, revendo aqui um pouquinho do realismo. Então, o realismo é um movimento cultural, gente, literário, que foi iniciado ali, né, nas primeiras décadas do século XIX, em oposição ao romantismo. Povo, olha só, enquanto que o romantismo, tá, maquiava as relações sociais, maquiava as instituições, tudo era muito bonitinho, o príncipe, a princesa, ok? O realismo vem para colocar isso, né, por terra, né? Vem para desnudar, vem para desmascarar o comportamento do indivíduo. O indivíduo não é tão bonzinho assim quanto pregava lá o romantismo. As relações sociais não são permeadas assim, né, com tanta subjetividade, romantismo, isso, florzinha para lá, florzinha para cá, serenata, isso, não, né? Então, assim, o realismo vem realmente para cutucar ali a ferida, para dizer bem assim, olha, você é assim, você é desse jeito, você não é tão bonitinho, então vem realmente, ok, para cutucar ali, né, os problemas sociais e os desvios de comportamento da sociedade, tá? Gente, lembre-se que o realismo vai analisar o indivíduo por meio dos personagens, lógico, né? Mas é uma análise psicológica desse indivíduo. Como já disse, né, Jean-Jacques Rousseau, o homem nasce bom, mas a sociedade o transforma, o corrompe, não é? Então, o realismo, ele vem justamente para isso, ok? Para apresentar aos leitores, ok, a sociedade exatamente como era, né? E não assim, maquiada, né, revestida com todo aquele romantismo lá, oriundo lá dos românticos, tá? Já o naturalismo, gente, ele vai fazer uma análise da sociedade, mas uma análise mais patológica, sabe? No naturalismo, o homem ele é movido por instinto. Ele tem um olhar para a sociedade, mas um olhar muito mais biológico, né, de que esse indivíduo é determinado pelo meio social em que ele vive, ok? Do que
né, fatores psicológicos, como já dizia o realismo. Mas as duas estéticas têm em comum uma coisa: as duas vêm para fazer uma denúncia social, as duas vêm, ok, para justamente criticar o comportamento da sociedade, tá? E, né, retratar e fazer uma denúncia social, ok? Tem como objetivo representar a realidade vivida pela sociedade, fazendo críticas a temas sociais. Okay? Então, aquilo que o romantismo queria esconder, o realismo vem para desmascarar. Tá? Repudiava a artificialidade do arcadismo e do romantismo. Então, gente, o artista realista, ele não está preocupado com as futilidades, ok? Não está preocupado com o sentimentalismo, com os sentimentos que moviam, né, os personagens, que moviam as pessoas lá na época do romantismo. Não estou aqui dizendo que o romantismo, viu, gente, só tem aspectos negativos. Eu estou mostrando, estou colocando aqui que a estética realista naturalista vem justamente como oposição, uma reação ao romantismo, tá? Mas se você pensar bem, pense aí bem um pouquinho, todos nós temos um pouco da estética romântica e da estética realista. Todos nós somos movidos pela razão e pelo sentimento. Tá? Imagine aquele primeiro namorado, quando você encontrou o amor, né? Lá vai aí, né? Pergunta ao seu pai, à sua mãe, que momento, né, eles, né, encontraram assim o amor, né, descobriram, né, o amor, assim, se apaixonaram. Então todo mundo vive, todo mundo tem esse momento de subjetividade, de romantismo em sua vida, mas todo mundo também tem um pouco de realismo na sua vida, tá? Dúvidas até aí? Não, né? Tem uma novela que está aí passando, eu não sei o nome porque eu não assisto novela, você já sabe que eu sou apaixonada por filmes e séries, né? Mas assim, ela está reprisando, ela já passou na verdade, mas é a história de 3 mulheres. Uma delas é a típica representação do realismo. Ela é policial, é tenente, alguma coisa assim. Então ela é uma mulher forte, uma mulher realista, uma mulher racional, entendeu? Uma mulher que encara os problemas, né? Ela não tem medo, ela não se envolve ali com o sentimentalismo. As outras duas não, são mais sentimentais, são mais subjetivas. Uma inclusive parece que faz um monte de besteira em prol de um amor, né? Então assim, são duas visões também ali antagônicas, romantismo e realismo, tá? Dúvidas? Não? Então, vamos lá, continuando. Aqui no Brasil, gente, nós tivemos, né, como o ícone do realismo aqui no Brasil, Machado de Assis, tá? Machado de Assis, ele é considerado o bruxo do realismo brasileiro, e ele, como nenhum outro poeta, ele vai justamente desnudar, né, ele vai justamente desmascarar essa sociedade hipócrita, ok, do século XIX, tá? Então ele vai, na verdade, trazer para suas obras personagens que denunciavam o falso moralismo, que denunciavam a desigualdade, que denunciavam aquelas pessoas que viviam de aparências, né? Que denunciavam aquelas pessoas que, vamos dizer assim, eram filhinhos de papai, né? Que eram almofadinhos, viviam daquilo que o pai tinha, né, deixado. Se você ler a obra aí, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que eu tenho alguns alunos aí já leram, né, vocês vão ver que o próprio Brás, ele vive às custas de uma herança que ele recebeu, ele não trabalhava. E é apenas um momento ali que ele se envolve na política, que é quando o autor também quer dar um tapa ali de pelica, né, na política brasileira do século XIX, ok? Então ele vai trazer um personagem engraçado, ele traz um personagem defunto, né? Na verdade é um narrador defunto. Então se ele é um defunto, se ele analisa a sociedade de fora, né, ele já morreu, não faz parte desse plano, ok? Então o olhar dele para a sociedade, para a vida dele é totalmente diferente, porque ele não faz mais parte daquele contexto. Brás Cubas realmente ele é aquela máxima de Rousseau que eu citei nesse instante: o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe, tá? Então leia, gente, porque é sensacional essa obra, leiam, viu?
Então ele foi uma das responsabilidades, né, dele foi a criação da Academia Brasileira de Letras, onde ele foi presidente por 10 anos. Machado de Assis também foi o responsável por implantar no Brasil o realismo na literatura por meio da observação da sociedade carioca da época em que baseava suas obras. Olha só, Machado de Assis, né? Então ele era negro, pobre, ele vendia balinhas, né, cocadas, órfão, ok? E ele venceu todas essas adversidades, ok? Estudando, foi apadrinhado, mas soube aproveitar muito bem esse apadrinhamento aí nos estudos, ok? E tornou-se esse homem aí na literatura brasileira, tá? Próximo. Além de escritor, não é, Machado teve inúmeros cargos públicos, né? Ele foi diretor do Comércio, Secretaria do Estado, da Agricultura, né? Comércio e Obras Públicas do Brasil, tá? Ele vai abrir o realismo aqui no Brasil em 1881, com a publicação da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá? E mais uma vez essa obra, não é assim a máxima dele, desse olhar, né, dessa análise mordaz aí da sociedade carioca do século XIX, tá? Outra obra dele também de destaque é Dom Casmurro, inclusive Camila Fraga, né, que falou que está lendo, né, que já leu essa obra. Quem tiver oportunidade, por favor, leia, porque assim é excelente. Você vai ter a oportunidade de analisar, né, Bentinho, Capitu, você vai ter a oportunidade de analisar Escobar, José, que é o agregado da família, né, porque o José, o tio José, na verdade, representa aqueles que vivem, né, que vivem às custas de outro, que vivem às custas da sociedade, que não trabalha para ter o seu, né? Que vive sempre às custas de alguém. É essa representação aí de José, né? Mas a obra em si vai trazer as figuras de Bentinho, Escobar e Capitu, né? Os olhos de cigana de Capitu, né? Olhos dissimulada, né? Então assim, ele vai trazer esse perfil feminino para a obra, porque Capitu é uma mulher forte, né? E Bentinho, que você se apaixona por Bentinho, e assim, à medida, né, que eles vão ficando adultos, eles casam, e ele, como um homem, pai, chefe de família, ele é uma negação, né? Porque ele se deixa mover por um ciúmes doentio, e aí coloca em dúvida ali, né, a moral de Capitu. E aí é que está o checkmate aí de Machado de Assis, porque ao escrever a narrativa, ele tem uma característica peculiar, que é o diálogo com o leitor. Então você está lendo a obra e de repente tem bem assim, e você, amigo leitor? Ou seja, ele está trazendo você para a narrativa. De tal forma, você fica tão envolvido que quando chega ao final você pergunta, e aí, Capitu traiu ou não traiu? É o dilema, gente, de quem terminou o ensino médio, de quem faz o curso de letras, de quem... E aí, Capitu traiu ou não traiu? O enigma de Capitu, né? Inclusive, minha gatinha se chama Capitu, a bichinha, mas ela não trai ninguém não, viu? Ela é linda, fofa, mas tem os olhos de cigana e tem os olhos dissimulada, por isso que eu coloquei o nome dela de Capitu. Mas não tem o Bento não, viu? Nem tem o Escobar, porque se tiver, já sabe. Então... Capitu é essa mulher, né? Eu sou apaixonada assim por Capitu, porque ela é uma menina assim, de uma família simples, não é? Que vive próximo de uma família que é a bastarda, que é a família de Bentinho, mas, né, eles dois ali crescem juntos, formam uma família, e essa família não é tão perfeita quanto a família lá do romantismo, tem todos os problemas que uma família tem, tá? Mas o que é mais destacado é justamente esses ciúmes aí de Bentinho em relação a Capitu e Escobar, que era o melhor amigo. Olha, ele deixa tanto se mover pelos ciúmes, gente, que ele destrói uma amizade e destrói seu casamento. Imagina, né? Então, assim, leia a obra porque é muito, 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 muito boa, muito interessante, tá? E a obra é narrada em terceira pessoa, assim como a maioria dos livros de Machado de Assis, tá? É narrado em terceira pessoa. Ele sempre vai trazer
temas como traição, família, esse olhar crítico, né, para o falso, né, os falsos valores da sociedade, ok? Então ele sempre vai trazer isso, tá? Sua obra, gente, é dividida em duas partes, romântica e realista. A gente só vai trabalhar essa parte realista porque a romântica nós já estudamos o romantismo, tá? Mas eu posso citar aqui como exemplo, né? Vai que alguém pergunta, professora, cita uma obra aí romântica. Nós temos Helena, Aya Garcia, Ressurreição, está bem? São exemplos de obras românticas. Na realista se destaca Memórias Póstumas, de Brás Cubas, que abre o realismo em 1881, sua obra máxima, Dom Casmurro, e Quincas Borba. Quincas Borba, gente, também é muito interessante, porque o cara lá deixa toda a sua herança para um cachorro que se chama Quincas, não é? Então, assim, é muito, muito interessante, porque o seu tutor, o cachorro tem um tutor, e o seu tutor é alvo, né, de um casal que está de olho nessa herança aí, tá? Então tem esse emaranhado, esse conflito aí, né, pessoal aí, ok? Próximo. As características do realismo que estão presentes também na obra machadiana. O objetivismo, descrições e adjetivações objetivas. Quando você está lendo a obra de Machado de Assis, vocês vão perceber que os capítulos são curtos, então geralmente uma única folha tem 2 capítulos, o diálogo com o leitor e a descrição, o detalhamento do lugar, do ambiente, das personagens, a caracterização das personagens, tanto psicológicas quanto físicas, tá? A mulher não idealizada, pensa aí em Bentinho, a gente encapitou, né? O amor e outros sentimentos subordinados aos interesses sociais, tá? No caso aqui nós temos Quincas Borba, na obra Quincas Borba, Sofia e Rubião, né, que é um casal que está de olho, na verdade, se aproveita do tutor, né, do cachorro, na verdade, apenas com interesse, né? O casamento, que é um contrato, na verdade, de interesses e conveniências. O herói problemático, Bentinho é um herói problemático, né? O bichinho nada. Narrativa lenta, o tempo psicológico, porque o tempo todo você está ali envolvido com os sentimentos, né? Com os sentimentos introspectivos dos personagens, então o tempo todo você está ali angustiado por causa de Brás, por causa de Bentinho, de Escobar, ok? De Capitu, então você está angustiado porque você quer que solucione. Chega um momento, gente, quando você está lendo Dom Casmurro, que você chega a ter raiva de Bentinho, né? Diz, poxa, esse cara, uma mulher bonita dessa, não sei o que, dá vontade de pegar ele e dar uns tapas assim para ver se ele se alerta para a vida, sabe? Mas ele sabe, daquele jeito, uma personagem fraca, fraco, então, personagens detalhadas psicologicamente e universalismo. Todos os temas tratados por Machado de Assis são temas universais. Pode ocorrer aqui no Japão, nos Estados Unidos, em qualquer lugar, como no caso a traição, o casamento por interesse, a ambição, tá? O desvio de conduta e lá vai. Próximo. Aí eu trouxe aqui algumas obras, né? Assim, o Cachorro Quinca. Eu sou apaixonada por animais, né? E pela literatura. Então, aqui, ó, nós temos, né? Bentinho, né? O Capitu. Aqui é o filho deles, que era muito parecido com Escobar, né? E aí Bentinho fica todo um ciúmes lá, besta, mas tudo bem. Memórias Póstumas de Brás Cuba, que o narrador morto, né? Ele é um autor, narrador defunto. E Quincas Borba, né? Ali, o cara que morre, tá vendo essa imagem aqui? Gente, dá pra gente fazer a análise do livro pela capa, né? Então, por isso que eu gosto muitas das vezes de sempre olhar a capa, porque quando você analisa a capa, você já sabe mais ou menos o que vai ter ali na narrativa, os conflitos ali da narrativa. Por isso que nunca é bom julgar um livro pela capa, né? Aqui é o cara lá, Quincas, que morre. E o que é engraçado é que quando você está lendo Memórias Póstumas, o personagem Quincas aparece aqui em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Só que ele está com problemas mentais e ele aparece aqui como um pedinte, né? Inclusive ele rouba um relógio aí
de Braz, tá? E aí ele deixa, né, toda a sua herança para o cachorro. Ai, que olhos lindos, o bichinho. E aqui é o casal interesseiro, né? Ambiciosos. Próximo. Agora o naturalismo, né, gente? Gente, olha só. O naturalismo e o realismo são duas estéticas que caminham juntas. Então você tem aqui, ó, em 1881, você tem o realismo, aqui o realismo, e você tem paralelamente a este realismo, o naturalismo. As duas obras, aqui no realismo você tem Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? E no naturalismo você tem o Mulato de Aloysio Azevedo, ok? Então são duas estéticas, ok? Que andam ali paralelamente. Por isso que em alguns livros você vai observar que tem assim, ó, estética realista, naturalista. Sempre as duas, né, são estudadas juntas. Inclusive o escritor Raul Pompeia, que escreveu o Ateneu, essa obra, o Ateneu, tem características tanto realista quanto naturalista, porque ele fica ali entre as duas fases, tanto realista quanto naturalista, ok? Dúvidas, perguntas, questionamentos não, mas qualquer dúvida, plantando dúvidas. Então, assim como o realismo, né, também se iniciou aqui no século 19, objetivo, impessoal, vem como uma reação ao romantismo, ok? Tem como, né, grande, né, representante Aloysio Azevedo em sua... gente, olha só, ele abre o naturalismo com a obra O Mulato, porém, ele fica muito conhecido com a obra O Cortiço. Tá? E é nessa obra, O Cortiço, que ele vai justamente trabalhar a noção de que o indivíduo é influenciado pelo meio em que ele vive, pela força dos instintos, pela raça, pela religião. É a característica do determinismo e da seleção natural. Vocês estudam isso em biologia, gente. Em biologia, por que alguns animais, que é a teoria de Charles Darwin, né? Por que alguns animais conseguiram sobreviver ao longo do tempo e outros não? Como a girafa. A girafa porque adaptou seu pescoço, por isso que ela tem aquele pescoço assim imenso, né? Eu não ia me adaptar, né, gente? Porque eu sou pequenininha desse jeito, não daria certo. Mas tudo bem, então a girafa, ela consegue sobreviver por causa disso, enquanto que outros animais não. É a teoria da seleção natural. Aloysio Azevedo diz que na convivência, na sociedade humana, também há uma seleção natural e também há um determinismo. Há pessoas que são determinadas pelo contexto familiar em que vivem, né, pela religiosidade, o meio social, a vizinhança, a escola, ou seja, em qualquer comunidade em que você esteja inserido. E ele também diz na obra, e você vê muito isso, né, a questão da seleção natural. Trazendo assim para a nossa realidade, se vocês visitarem algumas capitais, vocês vão ver que no mesmo ambiente, é só você, olha, virar a cabeça, tem prédios e arranha-céus. No outro, você tem o quê? Favelas, barracos, né? Morros subindo aquele monte de, né? Então assim, você tem duas realidades ali antagônicas. Ali, gente, por que muitas das vezes quem mora ali numa região pobre consegue a ascensão social, consegue a ascensão educacional, não é? Então assim, essa seleção natural, na verdade, tem a ver com a sua força de vontade. Tem coisas que eu concordo e não concordo, porque de acordo aqui com o autor, filho de peixe, peixinho é. Não é porque meu pai é alcoólatra que eu serei alcoólatra, ok? Mas há fatores, princípios que os seus pais ensinam que vai ficar para o resto da sua vida, que você vai carregar, que você, no momento que você estiver ali, você diz, poxa, mas esse aqui é o correto, eu aprendi assim, então eu tenho que agir assim, porque por mais que você tente agir de outra maneira, entendeu? A sua ali, sabe, aquilo que você aprendeu vai estar ali, ok? Então assim, eu concordo em partes e discordo, porque eu acho que cada um tem o direito de escolha, tem um caminho, tem escolhas a fazer, tá? Então tem coisas sim que você é influenciado, tanto na questão religiosa, familiar, na escola. Por isso que o ambiente escolar, gente, é tão importante, conviver com outras pessoas é tão importante, não é? E há pessoas que não, que realmente se deixam influenciar.
ok? Que realmente, né, minha mãe diz o seguinte, viu gente, que os filhos são como os dedos das mãos, não são iguais, cada um é diferente, né? Aí você vê assim, às vezes numa família, uns estudaram, fizeram isso, e tem sempre aquele que dá trabalho, que não quer estudar, que não sei o que, ou, sabe? Ou tem 4 filhos que escolheram fazer o mesmo curso que o pai, ser veterinário, e o outro diz, não quero não, eu quero abrir a minha mercearia e vou trabalhar vendendo o meu produto, né? Isso é a seleção, e que ele vai trazer isso, e vai trabalhar na obra o cortiço. Tá? E eu sempre digo que, na verdade, no naturalismo, o grande personagem é o ambiente, porque é esse ambiente que molda o comportamento das personagens, que determinam, que faz uma seleção natural ali dos personagens, tá? E aí ele vai trazer, né, a figura de Bertoleza, de João Romão, né, de Rita Baiana, de Pombinha, de tantos personagens marcados pelo aquele meio vicioso, ok? Muito interessante, né, gente? Olha, leia, porque é bom essa obra, eu gosto. Próximo, falo demais, né, gente? Eu digo que eu vou falar mesmo, mas não consigo fazer o quê, né? Então, o naturalismo, assim como o realismo, é vinculado à segunda revolução industrial, né? Todas as características do realismo, menos a análise psicológica. Tá lembrado lá do início? Que a diferença básica entre as duas é essa, é que enquanto o realismo observa o indivíduo, faz essa análise da sociedade, né, por um meio mais psicológico, o naturalismo não, é com bases o quê? Biológicas, o homem é movido pelo instinto, tá? Ou patológica, né? Pode vir também sendo patológica. As outras características estão presentes ali nas duas, ó, denúncias sociais, análise das classes sociais mais baixas, o determinismo do meio, né? O determinismo biológico, o determinismo histórico, ou seja, de acordo com o naturalismo, nós somos determinados, né? Sofremos influências do meio, da raça, o meio econômico, político, né? Ali que estamos inseridos. Próximo. Atividade. Gente, eu deixei aqui um videozinho bem interessante, ok? Sobre o realismo, naturalismo. Assista, eu achei assim fabuloso, tá? Assista para a gente falar no plantão de dúvidas. Gostei bastante. E uma atividade, não vou ler aqui as questões porque é para casa e também nós iremos debater no plantão de dúvidas, mas eu acho que vai até a 7ª ou 8ª questão. Essa é a 6ª questão, olha, tá vendo como eu fui boazinha com vocês? Vejam o vídeo, tá? E respondam as questões para a gente debater no nosso plantão de dúvidas, ok? No mais, tchauzinho, foi um prazer.